Querido. Olha, mudando de assunto, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que jamais tratou com intermediários sobre a compra de respiradores ou outro equipamento de saúde durante a gestão dele como governador da Bahia entre 2015 e 2022. Ele também disse que mandou abrir uma investigação contra os autores do desvio de recursos destinados à compra desses equipamentos. Uma reportagem exclusiva do UOL, em UOL Prime, publicou hoje e revelou que uma investigação da Polícia Federal liga Rui Costa a irregularidades em um contrato de 48 milhões de reais para a compra de respiradores em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Bom, a reportagem traz muitos fatos também, Sakamoto, e o ministro Rui Costa se defendeu, é claro, como de praxe, né? Mas a gente está acompanhando os desdobramentos desse fato dessa compra de respiradores no governo baiano. Diego, o que que a gente está? A gente está diante de dois cenários, né? Você pode ter tido um caso em que houve uma incompetência, né, histórica, né, gigantesca, né, por parte do então governador da Bahia, né, da forma como se deu o contrato, da forma, mas é emergencial, não, tinha várias formas de ter contrato emergencial também, com controles, com mecanismos que são próprios da administração pública, para garantir que mesmo uma coisa feita de forma emergencial fosse da melhor forma possível. A administração pública pede impessoalidade, ou seja, não ter relação, né, e ao que tudo indica, havia uma relação próxima demais com muitas das pessoas envolvidas, de ter uma garantia de que os recursos não fossem usados de forma equivocada, de que os cofres públicos não tivessem prejuízo, né? Ou seja, precisa se verificar essa investigação da Polícia Federal agora se a ação dos agentes públicos foi incompetência e tem que ser punidos por conta disso, tem que ser punidos por conta disso, ou se foi corrupção, ou se levaram cascalho no meio, né? Ou se pessoas de agentes públicos no meio do processo levaram um cascalho no meio. Essa é a grande pergunta que tem que se colocar. Ou houve incompetência atávica, ou houve corrupção grossa, né? É isso que tem que se colocar. E aí o ponto é que é o seguinte: qualquer uma dessas duas coisas não é bom para o ex-governador e hoje ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, né? Ele tem a fama de durão, ele tem a fama de difícil, de tocador de obras, né? O Lula gosta dele, mas ao mesmo tempo essa vida pregressa dele, essas responsabilidades pregressas, ele precisa responder por isso, né? Ele precisa responder se ele foi incompetente, se ele foi, tipo, se a Bahia, vamos colocar até de uma forma maior, né, aí o Brasil, a gente precisa saber se a Bahia sob Rui Costa, tipo, teve um governo que agiu de forma incompetente ou que foi leniente ou corrupta na pandemia, né? Mas uma das duas coisas aconteceu, porque esse valor, na verdade, gasto e da forma como foi gasto é inexplicável, não, porque ele precisa ser explicado, mas é inaceitável. Inaceitável é uma boa palavra. Ô, Cris, de qualquer forma, não está boa a situação do atual ministro e ex-governador da Bahia, né? Lembrando que as acusações que pesam contra ele são do período que ele governou a Bahia. Isso, e como o Aguirre Talento lembra, aqui eu estava revendo a matéria, foi o próprio o governador, ex-governador, que pediu as investigações, né? Então eu acho mesmo que falta um pouquinho de esclarecimento para a gente entender quem está implicado. Como disse o Sakamoto, foi um erro, eu ia dizer um palavrão, não vou dizer, foi um erro, foi uma atrapalhada, ou foi um desvio de recurso orquestrado pelo próprio. A gente não sabe ainda, é cedo para falar. O fato, Diego, é que as vítimas desses malfeitos durante a pandemia, e foram vários, a gente realmente assistiu a uma grande catástrofe nos hospitais do Brasil, lembra? A gente não tinha não só respirador, mas faltava tudo, faltava leito, faltava remédio, faltava máscara, faltava equipamento para os profissionais de saúde, faltava vala para enterrar as pessoas. Foi um período muito, muito trágico, catastrófico. Foi catastrófica a maneira como o Brasil lidou durante determinado período da pandemia, não todo, mas boa parte. E a gente deve ainda uma resposta. Eu acho que é importante a gente lembrar e a gente olhar o que aconteceu, porque a gente deve resposta a quem sofreu
com essa catástrofe toda e com o que foi o que era uma catástrofe evitável e não foi evitada, né, Diego? Tem vítimas e familiares de vítimas aí que merecem resposta devida. Exatamente, 700 mil mortes, né? Muita